Você já se perguntou por que Deus permitiu que você fosse humilhado na frente de todos, enquanto o céu ficava em silêncio? E se eu te dissesse que aquele silêncio não era ausência, mas sim julgamento em construção? Não foi coincidência, foi estratégia divina. Você estava no centro de uma arena espiritual, e cada lágrima sua era um documento sagrado. Cada traição, uma evidência para um tribunal que opera acima da lógica humana. Enquanto eles riam, zombavam e ignoravam, o céu estava gravando tudo. Hoje, neste exato momento, a justiça começou. Não com trovões, mas com reviravoltas. Não com vingança, mas com um acerto de contas que ninguém vai conseguir evitar. E se esse vídeo já está mexendo com algo dentro de você, então você sabe, você é um dos escolhidos. Comente o número 88 nos comentários se você sente que esta mensagem é sua. Esse é o número da retribuição espiritual, o número dos que não foram esquecidos. Curta este vídeo para mostrar que ainda existem guerreiros em silêncio. E compartilhe com quem precisa entender que o tempo da justiça chegou. Porque o que vem agora não tem como ignorar. Você foi lançado num coliseu espiritual sem assinar contrato algum. Foi jogado no centro da arena, enquanto aqueles que diziam te amar sentaram nas arquibancadas, comendo e rindo como se sua dor fosse espetáculo. Não era um erro, foi intencional. Eles não estavam apenas assistindo, estavam se deliciando com cada segundo do seu colapso. Trouxeram pipoca, vinho e olhares famintos. Sua luta virou entretenimento, seus gritos silenciosos, motivo de risadas abafadas. E o mais cruel, você sabia, sentia nos olhares, nas ausências, nas palavras não ditas. Era uma solidão coletiva, um abandono mascarado de neutralidade. Esse cenário não foi criado ao acaso, foi arquitetado com precisão cirúrgica. Você virou o bode expiatório, o alvo ideal, o símbolo que aliviava os próprios pecados dos outros. Sua queda dava a eles a ilusão de superioridade. Ao ver você desmoronar, eles se sentiam mais fortes, mais limpos, mais seguros. A verdade é que sua presença sempre incomodou. Você trazia luz demais para quem insistia em viver nas sombras. E quando a tempestade chegou, ninguém tentou erguer um guarda-chuva ao seu lado. Pelo contrário, muitos dançaram na chuva do seu sofrimento. Mas o que eles esqueceram é que coliseus também têm câmeras invisíveis. Deus não piscou. Ele viu cada gesto, cada risada, cada silêncio. Eles acharam que estavam seguros por não terem empunhado a espada, mas não perceberam que estavam segurando o balde de pipoca. Estavam comprometidos espiritualmente. Cada segundo dessa exibição foi registrado. E agora, o que parecia apenas mais um espetáculo de dor está se revelando como o primeiro ato de um juízo inescapável. Eles achavam que não dizer nada os colocava numa posição neutra, que o silêncio era apenas um recuo, uma escolha pela paz. Mas o que esqueceram é que no campo espiritual não existe plateia inocente. Quando você foi atacado, caluniado, traído ou humilhado, o silêncio daqueles ao redor foi ensurdecedor. Não era neutralidade, era consentimento. Era como se, ao cruzarem os braços, eles estivessem assinando um contrato espiritual de cumplicidade. Não disseram eu apoio, mas disseram eu não vou impedir. E para o céu, isso tem peso. Deus não apenas viu o que seus inimigos fizeram. Ele observou quem não fez nada enquanto você sangrava. Ele ouviu os corações calados, analisou os pensamentos ocultos, sentiu a falta de empatia. O silêncio deles se tornou uma confissão mais alta que qualquer palavra. Muitos sabiam exatamente o que você estava passando. Viram, ouviram, comentaram entre si, mas nunca com você. Preferiram preservar o próprio conforto do que arriscar a própria imagem para te defender. Trocaram coragem por conveniência, lealdade por covardia. E agora, esse silêncio os condena.
O que parecia uma escolha discreta se transformou num grito cósmico de omissão. Deus registrou cada olhar desviado, cada mensagem não enviada, cada omissão disfarçada de sabedoria. E agora, enquanto ele prepara sua exaltação, aqueles que antes se calaram terão que assistir, sem poder mudar uma vírgula da história que ajudaram a escrever com sua ausência. E se eu te dissesse que esse ano você não vai mais viver como hóspede no mundo dos outros? Deus já está movendo as peças invisíveis para te entregar a chave da sua própria casa. Não importa o quanto duvidaram, o quanto você foi colocado de lado. Esse é o ano em que a promessa vai tocar o chão da sua vida. E se essa palavra falou com a sua alma, libere agora um super thanks de $100 e escreva nos comentários: este é o ano da minha casa. Não é sobre o valor, é sobre o voto, é sobre ativar algo maior, porque o céu só precisa de um gesto para liberar um milagre. Você achou que estava vivendo mais uma tempestade, mais uma traição, mais uma fase ruim, mas na verdade era uma armadilha divina em andamento. Você era o centro, o isco, a peça-chave de um plano que não foi feito para te punir, foi feito para revelar. Deus permitiu que você ficasse exposto, vulnerável, acessível. Permitiu que certas pessoas se aproximassem, falassem livremente, mentissem sem filtros. Tudo isso não foi negligência, foi estratégia. Enquanto você se sentia perdido, o céu estava construindo um tribunal invisível. Cada palavra falsa dita, cada gesto manipulador, cada sorriso falso foi registrado com precisão. Deus precisava que tudo viesse à tona. Se ele tivesse interrompido o processo cedo demais, eles teriam se feito de vítimas. Teriam virado o jogo, manipulado os fatos, distorcido a verdade. Por isso, ele deixou acontecer. Deixou que os vilões tirassem suas máscaras por vontade própria. Não foi castigo, foi prova. Cada atitude dos seus algozes foi uma linha escrita no livro celestial da verdade. Agora, o ciclo está se fechando. As peças do quebra-cabeça estão todas visíveis. O veneno que eles derramaram está voltando em forma de sentença. A armadilha não foi feita para te destruir, foi feita para expor. E enquanto eles achavam que estavam no controle, era você quem silenciosamente entregava cada parte à justiça divina. O que parecia caos, na verdade, era estratégia. E agora, com as provas nas mãos do Eterno, ninguém escapa do veredito. Eles nunca levantaram a voz contra você, mas também nunca estenderam a mão. Fizeram da omissão um escudo e da indiferença uma escolha confortável. Não foram os que te feriram diretamente, mas foram os que permitiram. Foram os que assistiram, sabiam e ainda assim preferiram o silêncio. Em tempos de injustiça, quem se cala toma partido. E agora a conta dessa neutralidade fajuta chegou. O universo não vê inocência em quem tem medo de se posicionar, principalmente quando uma alma está sendo atacada. Essa covardia espiritual é um pecado silencioso. Muitos estavam ao seu redor, tinham a chance de ser voz quando você estava sem fôlego, mas escolheram preservar seus próprios interesses. Não é comigo, disseram. Mas era. Sempre foi. Eles escolheram o lado mais fácil, o lado da sombra disfarçada de sabedoria. E isso, no mundo espiritual, é traição. Porque quem sabe do mal e não age contra ele, se torna parte dele. Você foi deixado sozinho, mas não por acaso. Foi a covardia deles que os manteve distantes. Agora que tudo está vindo à tona, os mesmos que ficaram calados estão sendo confrontados com a própria consciência. E é isso que dói mais. Perceber que não foi só o inimigo que atacou, foi também o amigo que se omitiu. Não existe mais desculpa. A escolha deles está gravada. E o julgamento divino é inescapável para quem trocou coragem por conveniência. Houve noites em que você se perguntou por que Deus não fazia nada. Dias em que o silêncio do céu parecia um abandono cruel, mas não era descaso. Era estratégia.
Deus não estava calado. Ele estava atento, observando, gravando, coletando cada palavra dita nas suas costas, cada armadilha disfarçada de amizade, cada risada fingida. Tudo isso foi armazenado com exatidão. Não houve um segundo desperdiçado. O tempo do silêncio foi o tempo do registro. Se ele tivesse interferido antes, você jamais teria visto quem realmente eram aquelas pessoas. Jamais teria descoberto os venenos disfarçados de abraços. Por isso, ele esperou. Esperou que eles se mostrassem por inteiro. Esperou que o teatro acabasse, que as máscaras caíssem. Porque a justiça divina não trabalha com achismos, ela trabalha com provas. E agora, cada evidência foi recolhida. Cada gesto cruel, cada escolha omissa, cada palavra venenosa se tornou parte do dossiê espiritual que está prestes a ser aberto. O silêncio de Deus foi a maior preparação da sua vitória. Enquanto você chorava, ele construía o palco. Enquanto você desabava, ele levantava as cortinas. Agora, a justiça não será discreta, será visível, será pesada. E ninguém vai poder dizer, eu não sabia, porque tudo foi revelado. E agora, com o céu como juiz, a sentença será inquestionável. Quando você caiu, todos pensaram que era definitivo. Eles viram seus olhos baixos, sua energia drenada, seu silêncio cortante, e concluíram, acabou para ele. Celebraram em segredo, sentindo-se vitoriosos não porque venceram algo, mas porque viram você ser quebrado. O erro deles foi julgar seu processo como um ponto final, sem perceber que para quem é escolhido, cada queda é ensaio para a ascensão. O que eles chamaram de fim, Deus estava chamando de virada. O que parecia ruína, na verdade, era a preparação para o renascimento. Eles não sabiam que enquanto você parecia desmoronar por fora, algo sagrado estava sendo edificado por dentro. Sua alma, ainda que ferida, estava sendo reconfigurada em silêncio. Cada lágrima sua era um tijolo espiritual, cada humilhação, um cimento que solidificava sua nova base. Eles riram porque só enxergaram a superfície, só viram o momento, mas o céu já via o futuro. Já via portas se abrindo, já via caminhos sendo traçados, já via você sendo reconstruído com força dobrada. Agora tudo está mudando, e rápido. As oportunidades que pareciam distantes estão chegando como rajadas. As conexões certas estão sendo ativadas. E os que te enterraram com palavras estão sem chão, porque estão sendo obrigados a testemunhar o contrário do que profetizaram. Seu recomeço está esmagando as previsões deles. E o mais impactante, você não precisou revidar, não precisou provar nada. O próprio Deus está te reposicionando, e isso ninguém consegue impedir. O tempo da descrição acabou, o julgamento chegou, e com ele a exposição que ninguém pode esconder. Não será uma justiça feita nos bastidores, mas um espetáculo aberto, onde cada ato será evidenciado. Os que zombaram da sua dor, que se alimentaram da sua queda, agora serão confrontados com a colheita dos seus próprios frutos. A vida deles começa a ruir sem explicação aparente, mas espiritualmente a explicação é cristalina. Tocaram em alguém que era guardado por uma força muito maior do que imaginavam. A justiça de Deus não vem com sirenes ou manchetes. Ela vem com efeitos que ninguém pode negar. A sorte vira, as portas se fecham, o conforto evapora, relacionamentos se desmancham, e o mais doloroso para eles é não entender por que tudo desanda. Mas você sabe. Você sentiu quando o ciclo virou. Você percebeu que o tempo da sua dor serviu de régua para a sentença que agora cai sobre aqueles que te subestimaram. Eles acharam que estavam seguros na escuridão, mas esqueceram que o céu vê no escuro como se fosse dia. E enquanto você se reergue, sereno, o universo inteiro testemunha esse acerto de contas divino. Não há como fugir, não há como apagar os rastros. O julgamento está acontecendo em tempo real,
e cada um vai provar do cálice que ajudou a encher. A justiça que parecia demorar agora se mostra implacável, e o eco de cada injustiça cometida está voltando com força total. Não é vingança, é justiça cósmica, e ela chegou para equilibrar tudo o que foi distorcido. Eles esperavam punição imediata, como uma tempestade súbita. Quando não veio, sorriram. Acreditaram que haviam escapado. Achavam que o silêncio de Deus era esquecimento, que o tempo era desculpa para continuar zombando do que te feriu. Mas a justiça divina não segue o relógio humano. Ela é precisa, calculada, silenciosa, até o segundo exato em que precisa agir. E quando age, não há aviso, apenas consequências. E essas vêm como uma onda invisível que arrasta tudo, sem som, mas com um impacto impossível de ignorar. Enquanto eles seguem a vida fingindo normalidade, suas estruturas internas começam a desmoronar. O que era firme começa a falhar. O que dava certo começa a travar. Nada parece funcionar. E por mais que tentem culpar o acaso, eles sabem. Algo maior está cobrando. É a justiça de um plano que eles tentaram sabotar. É a resposta de um universo que não permite impunidade. A justiça de Deus é silenciosa, mas certeira. E quando ela se instala, não há oração hipócrita ou arrependimento forçado que suspenda o que já foi ativado. Você, por sua vez, não precisa levantar a voz. Sua resposta está vindo em forma de bênçãos, de curas, de recomeços. O céu decidiu virar a balança e tudo que parecia perdido começa a retornar com juros. Sua trajetória não foi em vão. Sua dor não foi ignorada. E agora, enquanto eles tentam entender por que estão perdendo o que conquistaram com manipulação, você está recebendo o que lhe foi roubado. Tudo, sem aviso. Tudo, com propósito. Durante muito tempo, a ausência de reação foi interpretada como fraqueza. Sua calma foi confundida com desistência. Sua paz com passividade. Mas o que eles não entenderam é que o seu silêncio era estratégico. Você não se calou por medo, mas por sabedoria. Sabia que o tempo revelaria o que precisava ser revelado e que as máscaras caem melhor quando ninguém força. Agora, o silêncio está se quebrando, mas não com barulho, e sim com ação. E toda ação carrega o som da justiça. É chegada a hora da conta. Não há mais espaço para disfarces ou meias desculpas. A verdade, por tanto tempo sufocada, está sendo colocada à mesa. Quem zombou de você, agora engole seco. Quem te julgou, agora se vê diante do espelho que evitava. E o mais curioso é que você não precisou dizer uma só palavra para isso acontecer. Sua simples existência, sua recuperação, sua luz voltando a brilhar, tudo isso é o bastante para provocar uma implosão nos que apostaram na sua queda. Eles sabiam que você era diferente. Sentiam, mesmo sem entender. E agora que você começa a se erguer, o peso do arrependimento começa a esmagar quem te desprezou. O tempo da sua voz chegou, não para acusar, mas para viver. E viver será sua maior resposta. A conta chegou. O que foi feito nas sombras agora será cobrado à luz do dia. E quem pensou que nunca teria que prestar contas, agora não consegue mais fugir do tribunal da própria consciência. Sua dor virou piada em rodinhas que nunca tiveram coragem de te encarar de frente. Seus momentos mais frágeis foram transformados em meme, em fofoca, em entretenimento disfarçado de preocupação. Você estava tentando sobreviver e eles estavam apenas observando, rindo, julgando e se sentindo bem por não estarem no seu lugar. O que eles não sabiam é que Deus não apenas escuta as palavras, Ele sente as intenções. E as intenções deles fediam. Enquanto você chorava por dentro, muitos se alimentavam da sua dor para massagear seus próprios egos. Não era só desprezo. Era crueldade disfarçada de indiferença. O prazer que eles sentiam ao ver você ruir era real. Mas o tempo muda.
E o que antes era riso agora é silêncio pesado. As risadas cessaram, substituídas por uma inquietação que ninguém consegue explicar. Dormem mal, vivem tensos, sentem a queda vindo, mas não entendem de onde. Só que você entende. É o retorno. Agora, os que zombaram da sua dor estão provando o gosto amargo do silêncio, o mesmo que você teve que engolir. Só que desta vez, o silêncio não é resistência. É julgamento. Eles estão descobrindo que nada escapa ao olhar que tudo vê. A leveza que sentiam ao rir da sua ruína virou peso. E enquanto isso, você respira fundo e segue. Porque quem riu da dor de alguém, agora precisa aprender com a própria. E Deus está fazendo isso com maestria. Enquanto você lutava para respirar entre as dores que pareciam nunca cessar, havia quem dormia tranquilamente, ignorando o preço que sua paz custava. Eles não se incomodavam em ver você desmoronar, porque cada pedaço seu no chão era o que permitia que eles permanecessem de pé. Eles fingiram não perceber a troca injusta, onde sua dor era a moeda com a qual compravam seu sossego. E isso, aos olhos do céu, não passa impune. A paz que foi construída sobre o seu sofrimento carrega uma dívida espiritual profunda, e ela está sendo cobrada. Você carregou o peso que ninguém quis assumir. Absorveu os insultos, as humilhações, os olhares atravessados, tudo para não gerar conflito, para não incomodar, para não desestruturar ambientes onde você era o único sendo esmagado. E enquanto isso, eles usufruíam da sua resistência como se fosse obrigação sua aguentar calado. Transformaram sua resiliência em capacho. E mesmo assim, você seguiu. Não por fraqueza, mas por ter uma força que ninguém ali entendia. Agora, o universo devolve o equilíbrio, e aqueles que repousaram nos seus ombros quebrados vão começar a sentir as rachaduras surgirem nos próprios. Não porque você desejou o mal, mas porque tudo o que é construído sobre injustiça desmorona. Eles terão que lidar com o vazio que antes você preenchia. Sentirão o frio da ausência de alguém que sustentava tudo em silêncio. E descobrirão que o conforto comprado com a dor de outro tem um preço que chega alto, pesado e inevitável. Muitos sorriram para você, não por carinho, mas por covardia. O sorriso era a máscara que escondia a vergonha de não ter feito nada. A cada gesto afável havia um grito calado. Não quero ver quem me tornei. Eles sabiam que falharam com você. Sabiam que viraram o rosto quando deveriam ter estendido a mão. Mas encarar isso exigiria um nível de honestidade emocional que poucos têm. Então, preferiram a farsa do sorriso, a ilusão de que tudo estava bem. Evitaram o espelho da própria covardia, olhando para você com simpatia falsa. Você representava o confronto que eles evitavam. Sua dor exigia deles uma postura que eles não estavam dispostos a adotar. A sua queda era o teste do caráter deles, e muitos reprovaram. Mas não suportavam essa verdade. Então tentaram suavizar tudo com gentilezas superficiais, mensagens mornas e abraços sem alma. Isso não foi empatia, foi fuga. Foi uma tentativa desesperada de manter a consciência limpa sem pagar o preço da coragem. Só que agora, a verdade está os encarando. O espelho rachou. E mesmo que tentem fugir, a imagem do que foram naquele momento crucial os persegue. Sua ascensão escancara o abismo do que eles poderiam ter sido e não foram. Seus passos firmes de hoje revelam as pegadas vazias que eles deixaram no passado. E não importa o quanto tentem sorrir agora, o reflexo que evitam está colado na alma. E ele cobra explicações que não se calarão tão cedo. No auge do seu desespero, quando tudo parecia ter te deixado, amigos, família, apoio, chão, você se sentiu abandonado. Mas o que parecia abandono era, na verdade, isolamento sagrado. Deus não te afastou das pessoas por punição. Ele te afastou por proteção. Porque quando a justiça celestial chega,
Não há espaço para coadjuvantes que querem dividir os créditos. Era necessário que todos se afastassem, que as vozes se calassem, para que ninguém pudesse reivindicar o que estava reservado apenas para você. Esse isolamento foi o forno onde sua fé foi refinada. Sozinho, você descobriu que não estava só. No silêncio, ouviu a voz mais alta. No escuro, percebeu que a luz estava dentro de você. Era preciso quebrar todas as dependências externas para que você se reencontrasse com a força bruta que sempre existiu dentro da sua alma. Deus queria que quando o levantar acontecesse, ninguém ousasse dizer "eu o ajudei", porque a glória dessa reviravolta seria exclusivamente dele. Agora, o cenário muda. A elevação está acontecendo. E não há mão humana sendo aclamada, apenas o dedo de Deus apontando para você e dizendo: "Este é o escolhido". O isolamento foi o palco. A dor foi o ensaio. A glória é o espetáculo. E todos que um dia questionaram seu valor agora são plateia do que está sendo construído. Você não foi deixado para trás. Foi colocado à parte para brilhar sem distrações e receber uma justiça que não aceita interferências. Sua queda foi celebrada, sua dor foi explorada e sua ausência foi bem-vinda por muitos. Mas agora que você retorna, algo mudou no ar. Sua presença incomoda. Seu progresso irrita. Sua vitória silenciosa acende alarmes que nem eles conseguem explicar. Isso acontece porque sua volta não é apenas uma restauração, é um aviso, um grito não dito que ecoa pelos cantos onde antes te destruíam em sussurros. Agora, cada passo seu lembra a eles que tocar em alguém guardado não é sem consequências. A sua reentrada na história é como um trovão num dia calmo. Ninguém esperava. Todos achavam que tinham vencido, que tinham te apagado. Mas você voltou, e voltou diferente. Não apenas mais forte, voltou protegido, carregado de algo que não pode ser compreendido por quem só vive na superfície. A energia ao seu redor mudou. Não é vingança, é presença. É justiça envolta em autoridade. Eles sentem isso antes mesmo de entender. E sentem medo. Medo da verdade que você carrega, medo do reflexo que seu renascimento mostra. Sua volta não é só para te restaurar, é para alertar os que ainda conspiram, para que saibam que o tempo da impunidade acabou. Deus te levanta não só como sinal de graça, mas como bandeira de alerta. Um lembrete vivo de que o escolhido não é esquecido. E aqueles que zombaram da sua queda agora andam em silêncio, porque sabem que qualquer novo ataque trará algo que não podem enfrentar. A mão do invisível agindo com precisão, e ela já está em movimento. A justiça espiritual não é espetáculo para quem assiste de longe. Quando ela chega, não poupa nem os que bateram, nem os que cruzaram os braços. Todos os que participaram, direta ou indiretamente, da sua dor, estão sendo chamados à responsabilidade. Porque agora não há mais como fingir que não viram. A verdade está escancarada, e o céu, que antes parecia quieto, agora fala com trovões. Os que tentaram se esconder no meio-termo estão descobrindo que não existe neutralidade no campo espiritual. Ou você levanta com o justo, ou cai com os que o derrubaram. Chegou a hora em que ninguém poderá dizer "não sabia, não percebi, não era comigo". Tudo foi revelado. A justiça que agora desce sobre a história é completa, e ninguém está acima dela. Os mesmos que riram estão em silêncio, os que ignoraram inquietos. Porque Deus, ao agir, não dá espaço para justificativas. Ele pesa corações, mede intenções e revela o que estava escondido sob 1000 máscaras. Essa justiça não se negocia, ela se cumpre e está sendo cumprida. Você que foi o alvo, agora é o centro. Não como vítima, mas como testemunha viva de um processo que só pode ser explicado por quem vive sob o olhar do divino. Sua história não será lembrada apenas como um conto de dor, mas como uma revolução silenciosa,
onde o justo não só sobrevive, ele vence. E vence diante dos olhos de todos, porque essa é a assinatura da justiça celestial. Não se esconde, não se compartilha, e não deixa ninguém fingir que não viu.